É pra lhe dizer que o sol vai brilhar, levando alegria no ar. 98.7 Rádio NSC, a rádio que fica com você. No 98,7 FM apresenta Viva a Voz. Apresentação Milva Campos. Queridos ouvintes da Rádio Nossa Senhora de Copacabana, estamos iniciando mais um Viva a Voz Saúde. Um apoio, com o apoio da Rádio Nossa Senhora de Copacabana, a gente tem a nossa jornalista Milva Campos, a quem a gente agradece a oportunidade de ter esse tema aqui regularmente. Nós estamos fazendo esse programa a cada 15 dias e a nossa ideia, uma parceria com o Centro de Apoio ao Tabagista, a nossa ideia é levar informação sobre saúde às pessoas, porque nós acreditamos piamente que promover a saúde, fazer prevenção primária das doenças, prevenção secundária das doenças, é a forma ideal da gente trabalhar a saúde. Muito mais barata, evita sofrimento, diminui as consequências das doenças mal conduzidas e, obviamente, reduz a mortalidade. O tema que a gente trouxe para trabalhar no programa de hoje é um tema extremamente importante em termos de saúde pública, que é a hipertensão arterial. E nós trouxemos aqui hoje dois especialistas, cada um na sua área, mas os dois intrinsecamente envolvidos com a questão da chamada pressão alta. Nós trouxemos aqui a doutora Aura Maria Rocha, que é nefrologista e é a condutora há muitos anos da Renal Cor, que é uma clínica especializada em nefrologia, e trouxemos também o Dr. Wilson Manso, que já veio aqui numa outra oportunidade falar sobre infarto agudo do miocárdio. Quem quiser ouvir essa entrevista do Dr. Wilson, que foi no ano passado, entre em contato com a gente ou com a rádio, que a gente encaminha o áudio. O Dr. Wilson é cardiologista e também é hemodinamicista. O que é hemodinamicista? É o profissional que faz o diagnóstico vascular da doença cardíaca, notadamente, no caso do Wilson, do estado das nossas coronárias. O Wilson é chefe do serviço de hemodinâmica do Hospital Federal de Bom Sucesso, ambos aqui presentes, têm muita experiência na área que abrangem, e a gente espera, com esse programa, conseguir passar para vocês informações sobre a hipertensão arterial. No dia 26 de abril, foi o Dia Nacional da Hipertensão Arterial, e no dia 17 próximo de maio será o Dia Mundial da Hipertensão. Então é por isso que a gente escolheu esse tema, que caiu entre essas duas datas importantes, volto a dizer, em termos de saúde pública. Então, inicialmente, eu gostaria que ambos se apresentassem para vocês, lembrando que quem quiser fazer alguma pergunta sobre esse assunto, ligue para 3649-3412 ou mande um e-mail para estudioNSC@gmail.com. Estúdio NSC de Nossa Senhora de Copacabana @gmail.com. Então, vamos iniciar a apresentação. Sempre primeiro as damas, até para a cadeira elétrica. Doutora Aura. Primeiro de tudo, boa tarde, doutor Jorge Alexandre. Muita alegria atender esse seu convite, gentil. Eu
fiquei muito interessada em poder conversar um pouquinho e esclarecer um pouquinho sobre o impacto da hipertensão renal, principalmente no que se refere a hipertensão arterial, principalmente no que se refere à doença renal, que é uma doença quase sempre muda até atingir um nível quase que terminal. Então, eu estou muito contente de estar aqui hoje com o nosso colega cardiologista e você para poder prestar alguma informação sobre como prevenir, como tratar, como enfrentar esse flagelo que é a hipertensão arterial no mundo, né? A expressão que eu tenho ouvido muito, os nossos ouvintes, os poucos ouvintes que eu tenho que me acompanham, eles sabem que eu sou pneumologista, não trabalho diretamente com a hipertensão arterial, mas a gente lê muito, se atualiza, e essa expressão que você usou de flagelo é uma expressão que a gente ouve muito e a gente vai entender por quê. Wilson, você se apresenta aí, dê suas credenciais para os nossos ouvintes. Obrigado, Alexandre, novamente por esse convite de estar aqui contigo e com o seu público, né? Vamos tentar, de uma forma prática, orientar as pessoas leigas, né? Como devem proceder em termos de alimentação, prevenção, hábitos de vida saudáveis. E isso é que eu acho que é o mais importante para a gente passar para as pessoas hoje aqui. Então, eu que agradeço, né? Eu e Geraldo, que está aqui hoje, mais uma vez, nos trabalhos nas carrapetas, nós é que agradecemos a presença de vocês. E a gente vai iniciar o nosso programa da forma habitual, que é tocando uma música de um juiz chamado Rômulo Marinho, e a música chama-se Fumante, que o fumo é o foco maior do Centro de Apoio ao Tabagista. E particularmente, eu fico muito sensibilizado em tocar hoje essa música, porque o compositor desta música, que é uma picardia, uma coisa bem humorada em cima das consequências do fumo, ele faleceu de uma das coisas que ele cita na música, ele como ex-fumante, ele faleceu de câncer, e é a primeira vez que eu vou tocar essa música na rádio, depois de eu saber do falecimento dele lá em Brasília. Toca aí, Geraldo. Eu sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom pra tosse. Também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar.
E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Estamos voltando com o programa Viva a Voz Saúde. Hoje o nosso tema é hipertensão arterial. Então, para dar início ao nosso debate e para eu aprender também um pouco com esses dois feras, eu queria que a Aura definisse para a gente, primeiro, quer dizer, sabendo que a gente está voltado para o público leigo, o que é a tal da hipertensão arterial, o que é a pressão alta? Em termos de número, né, que a gente precisa ter atenção ao interpretar esses números. Mas vamos partir do seguinte princípio. A pressão ideal para um adulto seria algo em torno de 120 por 80. 120 de máxima, 80 de mínima. Que a gente chama normalmente de 12 por 8. 12 por 8. O que o público principalmente abrevia para isso. Bom, há uma tendência, mas ainda não está muito estabelecido, de que se pense que até abaixo disso seria ideal. Mas vamos falar do possível. É considerado hipertenso, hoje em dia, alguém que tenha números entre 140 por 90. Esse, sim, aferições repetidas, esse número se repetir, as chances dessa pessoa ser considerada um hipertenso já estabelecido são muito grandes. Há que se afastar fatores agudos. Né? Essa pessoa, naquele momento, foi aferida num momento de muito estresse, logo depois de muito esforço físico, aí já não vale, mas estou falando de uma forma geral. Nesse intervalo, entre 120 por 80 e 140 por 90, você pode ter o que se classifica como pré-hipertensos. Bom, é importante se pensar o seguinte, quem tem doença, histórico de hipertensão arterial na família, precisa ficar mais atento. Quem está com sobrepeso, quem é sedentário, quem é tabagista, quem bebe, essas pessoas também têm que ficar atentas a isso com mais de perto, porque são fatores todos que predispõem à hipertensão. E, a seguir, quer dizer, eu gostaria de ouvir também meu colega cardiologista, o que se tem hoje em dia, estatística mundial, como eu falei no início, é um flagelo. Estima-se que em 2025, 1,5 bilhão de pessoas será hipertenso nesse mundo. Nos Estados Unidos, já se sabe que 3 em cada 10 adultos acima de 20 anos são hipertensos. Então, isso é um flagelo. Se você pensar nas causas de morte de hipertensão, elas são hoje acima das 2 segundas causas somadas, das 2 causas a seguir somadas. Então, realmente, é um problema extremo de saúde pública em todo o mundo. Nós temos você aí já abordou boa parte do que a gente vai ter que dissecar dentro do programa, né? Que definiu a doença, levantou os fatores de risco principais e deu um pouco o panorama, né, de acometimento dessa doença, né? 3 em cada 10 significaria, já que a gente tem uma população aí de 7 bilhões de pessoas no mundo, adultos devemos ter aí uns 6 bilhões e alguma coisa, quer dizer, 30% disso pode chegar até a 2 bilhões de pessoas com uma doença que precisa ser tratada. Vamos voltar um pouquinho na questão do significado da hipertensão arterial, Wilson. Quando a gente fala 12 por 8 ou 120 por 80,
explica para o leigo o que significa esse 120, o que significa 80, por que existem esses números? Bom, isso é em função do funcionamento do coração, né? Durante a contração do coração, a sístole, o período que ele ejeta sangue através da aorta, o coração contrai. O ventrículo, os dois ventrículos se contraem. E joga sangue para frente. Principalmente o esquerdo, ele expulsa o sangue através da válvula aórtica que se abre. E no braço nós conseguimos aferir uma pressão a máxima, né, nesse momento que o sangue chega com uma pressão maior dentro das artérias. Saiu do coração, chegou ali no braço, você está medindo. Você está medindo a máxima, quando você começa a auscultar. E o que significa o 120? Por que a gente chama de... É a pressão que geralmente gerada dentro do ventrículo esquerdo. Então essa pressão ela chega na artéria, né, nas artérias periféricas, né, através da aorta, artérias periféricas, é onde nós auscultamos os ruídos iniciais, né, ruídos de Korotchkov. Né. E o 80? 80 no... Chamada de mínima. O que acontece a mínima? O coração, então, ele contraiu, ejetou o sangue na aorta, depois ele vai fazer o ventrículo, os dois ventrículos, eles após a ejeção, eles se dilatam, então, para receber o sangue que vem dos átrios, né, e do pulmão, dos pulmões e do corpo. Então, nesse momento, a válvula aórtica se fecha e, após a ejeção, a pressão no interior da aorta e nas artérias periféricas, ela recua, né? É o momento em que nós auscultamos, medimos o término dos ruídos de Korotchkov pelo estetoscópio, né? A gente coloca medimos a mínima. A gente coloca o aparelho de pressão, bombeamos até, 16, 17 e vai descendo. Quando você começa a ouvir, é a máxima. Geralmente até 20, até 200 milímetros de mercúrio. Joga até 200 e vai descendo. Começou a ouvir a máxima, aí a gente diz, ruídos vai depender, né? Korotchkov, geralmente a máxima, quando esses ruídos vão aumentando no decorrer da medição e depois eles começam a decair. Quando eles somem, então nós registramos a mínima. E qual é o fenômeno que ocorre que a pressão que você detectou na hora que você verificou com o seu aparelhinho de pressão e estava lá a máxima 180? O que significa esse 180 em relação ao 120? Quer dizer, está a mais, mas qual é a tradução disso? Bom, ela está bem maior do que 120, 180. Mas aí a gente tem que avaliar uma série de coisas, né? Afastando, a pessoa estava correndo, parou de correr, né? Estava subindo muitos degraus de escada, subindo ladeira, né? A pessoa foi assaltada. Entendeu? No Rio de Janeiro. Não, no Rio isso não acontece. Né? Acontece em outros lugares, no Rio. Aconteceu uma coisa assim, afastando todas essas causas, né? A gente tem que ver que a pressão está bem aumentada, a gente tem que instituir uma medicação. Mas antes disso, para a gente entender o que ocorre, por que a pressão, por que a gente diz, a gente aferiu que ela está 180, mas qual é o fenômeno dentro do vaso que aumenta a pressão? Qual é o significado? Olha, a hipertensão arterial, ela é de causa, a grande maioria, né, hipertensão arterial primária, né, que é a maior parte dos casos, ela é de causa desconhecida pela medicina. Parecem serem múltiplos fatores. Né? Depois a colega pode falar sobre a hipertensão arterial secundária de origem renal. Né? Mas a hipertensão arterial primária é de causa desconhecida. Parecem ser múltiplos fatores e aí depois a gente vai falar você vai perguntar sobre os fatores de risco. É como se o vaso estivesse mais fechado. O que acontece? Existe uma certa vasoconstricção, né, das arteríolas, dos capilares, das artérias, né? Isso facilita também uma subida maior da pressão dentro do sangue, em relação aos vasos. Para a pressão vencer aquele obstáculo, para o sangue vencer o obstáculo, tem que estar e levar oxigênio e nutrientes para os tecidos de todo o organismo. Né? Então, basicamente, quando a gente verifica a pressão, a gente está verificando a pressão dentro do vaso, na hora que o coração lançou o sangue e depois que ele
ele recolhe. Isso. E o que significa, Aura, em termos epidemiológicos, assim, no mundo hoje, nós falamos que está afetando 1 em cada 3 pessoas, né, 3 em cada 10, mas o que isso significa globalmente, as consequências? Quais são os números que você tem em relação ao número de hipertensos, mortalidade? Olha, número de hipertensos, a gente estima isso mesmo, né? Quer dizer, 30% da população, muitos deles não diagnosticados, né? Quer dizer, porque a hipertensão no início é uma coisa muito insidiosa, você às vezes não sente nada, ou muito pouco sintomática. O que acontece é que a hipertensão, por ser assim, insidiosa, ela vai lesando, como vocês estavam agora conversando, falando, vai lesando nossos vasos de uma maneira irreversível. À medida, você imagina, os vasos sempre sofrendo aquele regime de pressão além do que é o saudável. Vai lesando o endotélio, a parte interna dos vasos, que hoje em dia sabe-se que é de uma importância brutal para controle de diversas funções nossas. Então, a hipertensão vai acabando com os rins, vou começar pela minha especialidade. Vai acabando com os rins, causa lesões graves, podendo chegar à insuficiência renal terminal e necessidade de reposição, de tratamento por diálise, né? Você tem lesão no próprio coração, né? nas coronárias e musculatura cardíaca. Você tem lesão na retina, quer dizer, levando a perda de visão. Você tem lesões múltiplas, né? Você tem lesões nos membros inferiores, em todo o organismo. Quer dizer, se você imaginar que o nosso organismo é uma grande massa suprida por vasos, se você está lesando esses vasos, desde o mais calibroso da aorta até o último capilar, você vai ter repercussão disso em todo o organismo, com efeitos deletérios graves, em alguns casos irreversíveis. Então você diz que um dos problemas que ocorrem, a gente vai chegar a outros, né, sequelas, consequências, mas um deles é o fato do indivíduo não ser diagnosticado, né? Esse dia mundial, que é dia 17 de maio, ele tem uma sigla, a campanha tem uma sigla, que é uma sigla em inglês, que é o MMM17. O primeiro M em inglês é May, quer dizer, o mês de maio. O segundo M é Measurement, que é a medição, vamos dizer, a medição, a verificação da pressão. E o terceiro M é mês. Então, traduzindo, no dia 17 de maio, a Sociedade Internacional de Cardiologia está buscando a meta verificar a pressão de 25 milhões de pessoas. Eu acho que para terem tido esse objetivo no Dia Mundial, deve ser realmente em cima do que você falou, né? As pessoas não estão verificando a pressão. É isso que vocês reparam mesmo? As pessoas não têm essa... Não tem esse hábito. Uma coisa tão simples que é você botar um aparelho de pressão. Eu acho que hoje em dia até melhorou um pouco. Você vê, às vezes, campanhas na praia, nas ruas. Eu acho que até melhorou um pouco. Antigamente era um pouco mais difícil chegar a ferir pressão. Mas não é a proposta do Dia Mundial. Isso parece que não está sendo feito adequadamente. Acredito que não, porque eu fico imaginando em quantos e quantos locais no Brasil não se chega a ter isso, como aqui, por exemplo, no Rio, a gente está falando do Rio, da Zona Sul, eu vejo isso nas ruas, mas aí fora... Quando é que a pessoa tem a oportunidade de aferir pressão? Pode ser uma coisa bastante difícil, às vezes, né? E é uma coisa simples, rápida, indolor, e que daria já um sentido grande de prevenção para muita gente, né? Como é que você vê isso, Wilson? Você acha que... onde é que está o erro? Onde é que está o furo? Né? Porque... você verificar a pressão, você não precisa tirar sangue, você não precisa espetar uma agulha, você não precisa... É uma coisa tão simples. Como é que se justifica a gente ainda ter esse gap aí, essa perda de tempo? Né? Olha, eu acho que, infelizmente, o Ministério da Saúde ele deveria fazer políticas públicas, entendeu, de prevenção de hipertensão, de hábitos alimentares, de uso de pouca gordura, de abandono ao cigarro,
de controle sobre as bebidas, entendeu? De atividade física regular, entendeu? Infelizmente não se tem essa ideia de prevenção no Brasil. O Brasil é aquele negócio que você não tem prevenção. Você vai para os hospitais públicos, cada vez mais você tem menos ambulatório. Tem menos doutor trabalhando no ambulatório, porque os que se aposentam não são colocados no local, não são... Entendeu? Então você não tem uma política pública de prevenção no Brasil. E as clínicas da família, tiveram alguma repercussão nessa área ao ver de vocês? Não? Eu não tenho contato com clínica de família. Eu acredito até que possa ter, entendeu? Eu acredito que possa estar fazendo pelo menos uma medição de pressão. Agora, a gente sabe muito bem que no Rio de Janeiro você tem em torno de 1 milhão de pessoas que vivem em área de risco. Né? Até os espaços ocupados pelas UPPs estão sendo retomados pelo tráfico. Né? Até que ponto essas pessoas que não têm nem tranquilidade para viver, vão ficar preocupados em medir pressão? É um grande problema social, né? Yeah. Então, que fica aqui do nosso programa uma sugestão aos nossos ouvintes, aqueles que não verificaram a sua pressão nos últimos 6 meses, no último ano, por que não buscar fazer isso agora? Com certeza. Agora me parece que as farmácias estão sendo proibidas de verificar a pressão, eu não sei. Quer dizer, não estão mais aplicando injeção há alguns anos, acho que isso é lei, mas a verificação da pressão eu não sei. Mas as clínicas da família estão se expandindo no Rio, com um atraso colossal em relação a outras capitais, mas eu acho que o indivíduo deva cobrar isso, né, gente? Tem 6 meses que ninguém vê minha pressão. Eu queria saber como é que está a minha pressão. Porque realmente o diagnóstico precoce é fundamental. Né? Cobrar das nossas autoridades. Isso. Né? Você vê, nós tivemos o dia 26 de abril como Dia Nacional da Hipertensão, quer dizer, e eu sei como ativista a dificuldade que é para você criar um dia nacional, você tem que apresentar a proposta na Câmara Federal, você tem que, hoje em dia, fazer audiência pública, você não consegue mais ter um dia nacional só porque alguém pediu, você tem que justificar, você tem que levar especialistas, isso é discutido na Câmara pelos políticos, passa por várias comissões, e aí você consegue o dia. E uma vez que você conseguiu o dia, eu gostaria que os ouvintes dissessem se no dia 26 de abril, ou naquela semana, eles ouviram alguma campanha de comunicação e saúde falando sobre a necessidade da gente identificar a hipertensão, definindo o que é, definindo o que a gente pode fazer. E aí eu queria perguntar a vocês, antes da gente falar em prevenção primária e secundária, que depois a gente explica o que é isso, vamos falar em promoção de saúde. Do ponto de vista da promoção, vamos imaginar que o indivíduo não tenha pressão alta. Ele já verificou e a pressão dele reiteradamente é normal. O que vocês sugerem como especialistas para que mesmo que aquele indivíduo tenha uma tendência, ele tem uma história genética, familiar, hereditária, de pessoas da família com hipertensão. O que você sugere, Aura, para esse indivíduo? Ele tem uma história na família, mas a pressão dele está normal, ele pode ser jovem, mas já pode estar na meia-idade. O que você sugere? Olha, eu acho que tem medidas que hoje em dia são perfeitamente estabelecidas de prevenção da doença hipertensiva. Primeiro de tudo, manter uma boa dieta e um bom peso. Não haver sobrepeso. Segundo, sal. Sal tem que ser consumido com moderação. E não é só o sal do saleiro, não, porque esse a gente fica achando, não, mas eu não acrescento sal. Não. Hoje em dia, com uma quantidade enorme de produtos processados, industrializados, que a gente usa pela correria. Ultraprocessados. Você tem muito sal oculto ali que você está dizendo, mas eu não acrescento muito sal. Não, mas não faz mal. Aquele molho que você compra pronto, aquela comida congelada, às vezes o refrigerante, é importante saber disso. Algumas águas minerais têm muito sal. Isso vai se acrescendo. No final você tem uma dieta muito além do necessário e recomendável de sal. Segundo, é importante a atividade física, igualmente, né, como a dieta.
E eu acho que, se esse indivíduo tem uma história, essa predisposição genética, ele tem que ficar mais atento a isso tudo e aferir a pressão com bastante frequência. Seria isso. Vamos voltar um pouquinho, Aura. Quando você fala em sal, qual é o papel do sal? Por que o sal, normalmente, está implicado na discussão de hipertensão arterial? Olha, o sal tem um papel fundamental. Primeiro de tudo, o sal regula o estado volêmico, vamos dizer assim, da quantidade de líquido que a gente tem no organismo e a quantidade de sangue que está circulando na gente. Porque, afinal de contas, o sal ele retém líquido de uma forma saudável, quando o rim está funcionando bem. O sal é reabsorvido no rim, de tal forma que você tem um equilíbrio bastante delicado ali sobre o que é bom para você e o que é excesso. Então, o sal tem essa... Então, o sal demais retém água demais. Retém desnecessário. Demais. Você nem urina, nem vai sua lesando, aquela exatamente, água. Vai ficando ali aquele extra. E como a gente... E qual o papel desse extra, desse líquido retido? Bom, o papel não é bom, né? Não o é líquido bom. retido não é bom. Você logo vai ver edema, né? Que é o inchaço, você vai começar a perceber, principalmente nas pernas. Quando é de origem renal, você vê em todo o corpo, no rosto, e não necessariamente só quando você acorda, você mantém aquilo. Então, isso é quando você está retendo demais líquido, que uma das causas dessa retenção pode ser o excesso de sódio. E quando o seu rim já está incapaz de excretar aquele excesso de sódio que você tem. Esse é o papel do rim. Na regulação do sódio e do líquido. Entendi. E quando a gente fala também em diminuir o sal, além da questão dos ultraprocessados, dos alimentos que são feitos ultraprocessados, muita gente come na rua. E a impressão que a gente tem é que, como o indivíduo que come na rua está comendo num lugar que quer ter lucro, o sal é considerado ainda uma coisa que dá sabor ao alimento também. Verdade. Né? Então, tem gente que não quer diminuir o sal no preparo da comida com medo de perder cliente. Verdade. Isso as indústrias também fazem, né? As indústrias relutam muito em baixar, por exemplo, você compra uma lasanha com aquele molho pronto, um miojo, feito, que é industrializado, e jogam muito sal, porque talvez se tirar o sal, eu acho que a população é que vai ter que dizer, olha, eu não quero mais isso aqui porque tem muito sal. Isso. Mas nós estamos longe disso, né? Da população ter essa consciência. É verdade, verdade. Eu acho que a população, acho que a população, ela tem que começar a olhar atrás da embalagem para ver a quantidade de sal que tem e tem que se reeducar nesse sentido. E outra coisa é reeducar o seu paladar. Porque assim como o açúcar, o sal também, a pessoa vai habituando as papilas gustativas da língua com aquele sabor. Então a pessoa tem que saber que aquele sabor, apesar de ser prazeroso entre aspas, não vai dar saúde para a pessoa. Entendeu? É igual droga, o cara pode ter aquele prazer da droga, mas está levando o organismo por água abaixo. Eu acho que a leitura do rótulo, tudo que eu tenho ouvido ultimamente, é uma coisa fundamental, que a gente tem que começar a ter essa educação, mas eu acho que a gente tinha que aprender, porque eu mesmo leio o rótulo, eu sou médico, né? E tenho dificuldade de entender que tipo de substância tem ali, o que significa aquilo, né? Porque às vezes vem assim, 2 miligramas por dose, mas o que é a dose? Né? Eu estou comendo uma lasanha, qual é a dose ali? E às vezes não é a lasanha inteira que tem 2 gramas, é 2 gramas por uma determinada quantidade. Só que a gente não sabe ver isso, quer dizer, não existe essa informação circulante para as pessoas, né? Eu não sei se vocês têm facilidade de ler rótulo. Às vezes é complicado. Agora, olha só, eu quero dizer uma coisa que eu aprendi algum tempo atrás com um nutricionista e que eu acho que faz maior sentido. Por exemplo, alimento processado. Você pega no supermercado, olha o rótulo. Tem mais de 4 componentes, não compre. Não é uma boa coisa, porque já tem muito conservante, tem muitas coisas adicionadas, não compre. Então, aqui no Brasil, que a gente tem tanta facilidade de ter
legume, verdura, fruto fresco, você comprar alimento processado tinha que ser assim a exceção das exceções e você buscar aquele que não se adicionou quantidades incríveis de tudo quanto é coisa que a gente não sabe qual o potencial daquelas substâncias em termos de doença. Né? Repercussão mesmo. Né? Então, eu achei essa regra muito interessante. Tem mais de 4 componentes? Não compre, não é bom. Nós já até trouxemos uma nutricionista aqui, 2 nutricionistas para falar sobre alimentação saudável, e tem uma observação que uma delas fez, que é a seguinte, que o lema é desembale menos e descasque mais. Né? Isso, perfeito. As pessoas têm que acabar de ter preguiça. Preguiça. Quando nós éramos crianças, adolescentes, nós tínhamos esses hábitos saudáveis. Só que muitos de nós, e depois dos nossos filhos, foram criados de uma forma que a modernidade era alimento industrializado. Isso. E passaram a ter preguiça de cozinhar, de comprar as coisas de rua e comprar as coisas saudáveis. Hoje estão começando a ter os problemas que nós não tivemos. Muitos de nós não temos, porque nós jogávamos bola na rua, a gente fazia uma opção de atividade física e nos alimentávamos saudavelmente. A obesidade infantil hoje é uma realidade. Com certeza. Em cada grupo de nós, sempre tinha um gordinho e uma gordinha. Agora, quantos são magrinhos? É exceção. É verdade. Inverteu a lógica. Né? Então, totalmente. As pessoas têm que deixar de ter preguiça de ir na rua procurar as coisas dos alimentos saudáveis e se alimentarem bem. Uma das nutricionistas que a gente trouxe aqui, a Daniela Canella, ela fez uma comparação com o miojo. O miojo, ele é um macarrão que fica pronto, segundo ela disse, mais ou menos entre 2 e 3 minutos. E o miojo é uma massa já pronta, cheia de aditivos, ela não é uma coisa saudável. Ainda mais dentro daquele envelopinho que tem o tempero ali, tem coisas do arco da velha. E ela diz que a diferença entre você cozinhar um miojo e cozinhar um macarrão normal é de mais ou menos 5 minutos. E o cozimento, a gente sabe que a gente não precisa ficar em cima da panela. Está ali cozinhando e deixa cozinhar mais 5 minutos e um macarrão é saudável. Né? Verdade. Preguiça. É mais fácil tirar a chapinha de uma garrafa de refrigerante que espremer uma laranja, ou bater uma maçã. Mas eu tenho certeza que uma mãe ouvindo isso vai pensar nesse custo-benefício para o filho dela, muito, né? E falar, não, miojo não mais, e vamos fazer as coisas direito. Né? É importante, às vezes a maior parte das pessoas não sabe disso com essa clareza. Isso seria uma coisa para evitar que a pessoa desenvolva a hipertensão. Você citou, Aura, a atividade física. Qual o papel da atividade física? Por que a atividade física protegeria a pessoa de desenvolver uma hipertensão arterial? Isso, olha, a atividade física é fundamental por todo o benefício cardiovascular, que depois o Wilson pode se alongar mais, mas você não tendo aquele sobrepeso, você não sobrecarrega nenhum órgão do seu. Você tem que imaginar que quando você está com 5, 10, 15 quilos a mais, você está sobrecarregando seu coração, seu pulmão, seu rim, seu fígado, suas articulações, seus vasos, sabe? Você está impondo aquele fardo inútil a tudo isso. Então, você está causando uma grave lesão em tudo isso que você vai pagar o preço mais adiante. A atividade física te ajuda a, primeiro, manter uma boa oxigenação, com o seu coração bombeando naqueles momentos que você faz exercício. Ele vai entrar numa atividade benéfica para você e você, sabe, mantém a sua saúde com muito mais facilidade, de fazer disso um hábito, né? Que depois que você incorpora na sua vida, é uma coisa que você faz como escovar os dentes, tem que ser sempre. O início é que as primeiras semanas que pode ser, dói um pouquinho. Depois o corpo passa a pedir. Passa a pedir, pelo amor de Deus, quero andar, quero caminhar, quero fazer isso, né? Então é isso. E Wilson, e o cigarro? Por que o cigarro é contraindicado para o hipertenso e pode mesmo até ajudar a desenvolver a hipertensão? O cigarro, a gente sabe muito bem que você fuma, você libera mais adrenalina circulante. E a adrenalina ela vai fazer uma vasoconstricção das artérias, dos capilares, das arterias, vai diminuir o calibre. Com isso, o sangue circulante dentro da árvore arterial vai exercer uma pressão maior. Então, aquela pessoa, um exemplo, o cara, são 24 horas por dia, se ele dormir 6, 7 horas, ele fumar 2 maços por dia, ele vai estar fumando um cigarro a cada 20 minutos. Então, ele vai estar liberando, independente de todo o estresse do trabalho, da vida particular de cada um,
mundo que a gente vive, ele vai estar de 15, 20, 30 minutos, ele vai estar liberando adrenalina através do cigarro, fora os outros males que o cigarro provoca. Então, ele vai estar contribuindo para se tornar hipertenso. Se tiver fator de risco, aí então... Se for obeso, se não praticar atividade física. É um somatório de coisas. Pegando o gancho da atividade física, por exemplo, você fazendo atividade física aeróbica, é o maior benefício para o controle da hipertensão, né? Porque a atividade física aeróbica, você faz uma vasodilatação arterial e arteriolar, você desgasta a adrenalina circulante do dia a dia, então com isso você facilita o controle da pressão. Para você ter uma ideia, em 1984 eu trabalhei como cardiologista acompanhando no treino para a Maratona do Rio de Janeiro. E naquela ocasião eu acompanhei uma série de pessoas que o treinamento começou mais ou menos uns 9, 10 meses antes da maratona, a gente fazia aquelas estações de trabalho, e muitos eram hipertensos e começaram a correr, fazer os seus controles regulares de medicação, com os seus médicos, cardiologistas. Quer dizer que a hipertensão não impede você disputar a maratona. Desde que, claro, a pressão deve estar controlada, né? Certo. Mas aquelas pessoas com 9, 10 meses começaram a correr, aumentar o percurso gradativamente, e eu fui observando que muitas dessas pessoas foram, isso também a gente vê na prática, né, elas vão diminuindo a quantidade de remédio para controle da sua hipertensão. E algumas delas, muitos hipertensos, que faziam uso de baixa dose de medicamentos, deixaram até de tomar remédio, perdendo peso, faziam corridas com quilometragem alta, entendeu? E deixaram de tomar medicação. Certamente dizer, mudaram a alimentação também. Além disso, a corrida, além de ajudar a controlar a pressão, você baixa o colesterol ruim, você aumenta o colesterol bom, protetor das coronárias, você baixa triglicerídeos, você tem uma grande liberação de endorfina no cérebro, né, que te causa um bem-estar muito grande. Então, só traz benefícios. Agora a pessoa tem que deixar a preguiça para o lado. Sair do sofá. E eu acho que terminando aqui a minha explanação, uma coisa que eu acho importante, eu, por exemplo, eu faço atividade física regularmente. Por quê? Porque eu comecei a jogar futebol quando eu tinha 6 anos de idade. Hoje em dia você não vê a garotada jogar futebol, não vê soltar pipa, não vê correr, fica tudo sentado no computador. Então, depois você adaptar o adolescente, o adulto jovem ou o adulto, depois de uma certa idade, a fazer atividade física é muito difícil. A gente fala sempre, mas é um ou outro. Então, acho que é importante as mães que estão ouvindo, os pais, exatamente botar os seus filhos para fazer atividade física, porque aí eles têm o prazer de fazer, vai afastar de uma série de hábitos nocivos, né, e vai dar saúde para a criança, né? Então, gente, eu acho que o recado em relação a gente tentar prevenir, evitar mesmo que a doença ocorra, mesmo que exista uma tendência, foi dito aqui em todos os aspectos, alteração da dieta, ter uma dieta mais saudável, evitar, nós não falamos também na questão do sal nos embutidos, né? Todos os embutidos, como salamim, presunto, tem uma quantidade de sal que a gente não tem como controlar, né? Uma coisa é quem gosta de carne vermelha, ou quem come carne branca apenas, a carne vem crua, né? Você coloca ali a quantidade de sal que você acha adequado, que você é que maneja na hora que você vai preparar aquela carne ou peixe. Quando você compra um embutido, ele já está pronto. Já está pronto. Você só ainda manda o sujeito cortar e fatiar. Você só chega em casa e joga aquilo dentro do pão. Você não tem a menor ideia do que tem ali dentro, né? Verdade. Inclusive, essa coisa da carne fraca aí, teve aquele boato do papelão, mas parece que não sei se não se confirmou, né? Que havia papelão dentro da carne, mas não sei. Mas a gente realmente não sabe que carne é, quanto de sal tem, e às vezes tem uns aditivos para conservar, eles jogam tempero para você não perceber o gosto do aditivo. Isso. Enfim, eu acho que a gente, além de ter que comer mais verdura e legume, tem que cortar os embutidos
na medida do possível, né? Verdade. Preparar o próprio hambúrguer em casa, quem gosta de hambúrguer, é só comprar carne moída, amassar com a mão e temperar, né? E aí vai botar o sal que queira. Isso. As nutricionistas têm dito que tem coisas que alteram o sabor e você consegue ter uma coisa saborosa com menos sal, né? Verdade, com outros temperos que não são agressivos. Geraldo, vamos fazer uma pausa e quando a gente voltar, a gente vai falar agora sobre as consequências da hipertensão arterial não bem conduzida, não bem controlada, e como é que a gente pode fazer então aí a prevenção secundária, que é evitar ao máximo as complicações. ZY1-201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Estamos retomando o programa Viva a Voz Saúde. Hoje o tema nosso é hipertensão arterial, um dos maiores problemas globais de saúde pública. Se você quiser participar, ligue para 3649-3412, faça perguntas aos nossos convidados. Doutora Maria Rocha, nefrologista, e Dr. Wilson Manso, cardiologista e hemodinamicista. Nós vamos continuar agora o nosso programa falando um pouco agora das consequências da hipertensão arterial não bem controlada, ou diagnosticada tardiamente. Fiquem à vontade vocês dois para ver quem é que começa a dizer quais são as principais consequências da hipertensão arterial mal controlada. Olha, a hipertensão... Fala, Wilson. Hipertensão arterial mal controlada, o que acontece? Ela começa a interferir em uma série de sistemas do nosso organismo. Por exemplo, ela vai facilitar a hipertensão alta, 24 horas por dia, por mês, pelo ano, ela vai começar, em relação ao coração, a aumentar o tamanho do ventrículo esquerdo. E com isso o coração vai aumentando de tamanho, o ventrículo esquerdo, e depois os outros ventrículos, o ventrículo direito, se for o caso, vai aumentar o coração como um todo no tamanho, a pessoa vai ter o que a gente chama de uma cardiopatia hipertensiva. E isso vai, com certeza, influenciar na qualidade de vida da pessoa, do paciente, e vai também diminuir o tempo de vida dessa pessoa ao longo do tempo. Wilson, te interrompendo, a Organização Mundial da Saúde, no último levantamento que ela fez de mortalidade, em 2015, com dados de 2015, a miocardiopatia hipertensiva, né, a insuficiência cardíaca, é a 10ª causa de morte no mundo. Quer dizer, o coração tem a primeira causa de morte no mundo, que é o infarto, e tem a 10ª, que é a doença hipertensiva. A cardiopatia hipertensiva, ela é uma das formas de aumento do tamanho do ventrículo esquerdo e até do coração como um todo, né? Existem outras que acho que não vale a pena a gente falar aqui. Uhum. Mas uma outra, e a cardiopatia hipertensiva, além do paciente que tem, além da medicação de controle de hipertensão, tem que fazer medicação para cardiopatia hipertensiva propriamente dita, né? Para fortalecer o músculo do coração. Para fortalecer, entre aspas, e você vai ter que agir para tentar ao máximo reduzir o tamanho desse coração, do ponto de vista medicamentoso, que não vale aqui a gente entrar em detalhes, né? E até através, voltando a falar da atividade física regular, aeróbica, controlada, supervisionada, que vai potencializar o efeito da medicação para redução do tamanho do coração. Uma outra forma de complicação
seria o hipertenso não controlado, num pico hipertensivo, poder fazer um AVC hemorrágico. Né? Um acidente vascular cerebral, o hemorrágico. AVC hemorrágico, existe o isquêmico, mas nesse caso seria mais o hemorrágico. Para o nosso público leigo, fala rapidamente a diferença entre um AVC, entre um derrame hemorrágico e um derrame isquêmico. O hemorrágico, quando você geralmente faz um pico hipertensivo, né, se a pessoa já tem um aneurisma cerebral prévio, você vai facilitar um AVC hemorrágico. Mas mesmo quem não tem um aneurisma cerebral, você pode fazer uma ruptura de uma artéria intracraniana e esse sangue extravasar para o tecido neurológico. Esse seria o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico. AVC isquêmico, geralmente... A gente já pode fazer uma comparação melhor com o infarto, né? AVC isquêmico. O AVC, sim, relativamente sim. O AVC isquêmico, ele é mais por uma vasoconstricção localizada de uma artéria cerebral, né? Na grande maioria das vezes é por doença, é por envelhecimento daquele vaso cerebral naquela localização, e geralmente eles são menos graves do que os AVCs hemorrágicos. Não quer dizer que não possa ter inversão disso aí. Tá? Então, assim, para o público leigo é isso. Arterioconstricção cerebral, levando menos sangue para aquele tecido cerebral, fazendo um AVC isquêmico. E, do outro lado, uma ruptura de artéria cerebral através de aneurisma cerebral ou sem aneurisma cerebral, com extravasamento de sangue para o tecido neurológico, AVC hemorrágico. E aí, dependendo da gravidade dessa hemorragia ou dessa isquemia, pode com levar certeza a uma morte. E uma outra complicação, súbita. uma outra complicação aqui, para acabar o meu tempinho aqui, seria o tempo aneurisma. Não vai acabar o tempo, não. Seria o aneurisma dissecante de aorta, entendeu? Que é uma patologia assim que a gente tem uma certa. A gente nunca pensa a início, né? O paciente, o hipertenso mal controlado, né? Ele vai, de acordo com a Aura falou, ele vai no sistema arterial, ao longo do tempo, ele vai estragando, assim dizendo, né? Do ponto de vista leigo, a íntima, a aorta, né? Aquela pressão constante ali, isso vai facilitar que as camadas da aorta podem separando, e aí a pessoa pode começar com uma dor torácica importante, forte, muito semelhante ao infarto, né? E é uma causa importante de complicação da hipertensão arterial não controlada. Então a gente tem aqui, fazendo um breve resumo do que você disse, como primeira consequência da hipertensão, a cardiopatia hipertensiva. Isso. Uma dilatação do coração, a diminuição do poder de contração do coração. A função do coração como bomba. Né? A segunda questão, ruptura de artéria cerebral, levando um acidente, levando ao derrame. Terceira, derrame hemorrágico. E a terceira, uma lesão, sobretudo da aorta, que é a nossa principal artéria. Isso. Deixei para a colega comentar. Aí a parte viria a quarta questão, que entra a Aura como nefrologista. Como é que a hipertensão pode afetar os rins? Isso. Eu acho que é muito importante a gente dar essas noções, porque, como o Wilson está falando aqui, e eu acho que o cardiologista tem uma função muito, muito elucidativa nisso, e a maior parte deles é que nos encaminham para os nefrologistas, os pacientes que já estão com repercussão renal. É importante ver o seguinte: o rim é o único órgão no nosso organismo que só começa a exibir sintomas de doença grave quando já perdeu praticamente 90% da sua função. Nenhum outro órgão que você possa imaginar no nosso organismo é tão pobre em sintomas enquanto a doença avança. Se você imaginar que se alguém tiver 90% só 10% de função pulmonar ou cardíaca, ele já vai ter muitos sintomas. Se ele só tiver 10% de visão, muito sintoma. E assim vai. O rim não. Você até perder praticamente 90% da sua função renal,
você ainda praticamente não tem sintomas. Você só detecta com a dosagem da creatinina sanguínea. Vou repetir, creatinina. É muito importante que você, quando vá ao médico fazer um check-up, peça a ele para que dose creatinina no seu sangue. O rim, só quando perde 90% da sua função, é que começa a dar outros sintomas, do tipo inchaço, anemia, uma coloração meio palha, assim, na pele. Mas você pergunta, não, mas você continua urinando? Sim, você continua urinando. Você frequentemente, quando diz para o paciente, olha, você está perdendo a função do seu rim, você só tem 10%, mas eu urino tão bem, eu urino tantas vezes, já é um sintoma de que ele não está funcionando bem. Quando você acorda diversas vezes para urinar, esses são dos principais sintomas precoces da perda do rim. Então, a hipertensão arterial, como sendo a principal causa de insuficiência renal crônica aqui no Brasil, faz também esse flagelo no rim, né? E a atenção que eu digo para que as pessoas pensem é que o rim é um herói anônimo. Você não sabe o quanto ele faz pela sua saúde. Você não sabe que todo dia ele excreta muitos litros de água, muitos miligramas de sódio, de potássio, tudo isso para manter um equilíbrio perfeito no seu organismo. E quando você perde isso, só quando você perde muito disso, é que você começa a ter sintomas dessa grave doença que é a insuficiência renal crônica, que pode ser muito tratável, muito retardada e que, infelizmente, quando se chega já no estágio terminal, o tratamento seria diálise, que é a substituição da função renal, ou transplante renal. Quer dizer, é esse o nível que a gente está falando aqui de uma doença que causa um grande transtorno em todo o organismo. Quando você... É importante a gente mencionar os sintomas, porque às vezes as pessoas, elas mesmas podem chegar à conclusão de que alguma coisa está errada, né? Quando você fala em inchaço, existem vários motivos para a gente começar a ter edema, né? Sim, sim. Por exemplo, a cardiopatia hipertensiva, que foi a primeira coisa que o Wilson citou como consequência, quer dizer, a falência do coração leva a inchaço. Essa anemia, ela é de que nível de anemia? É uma anemia severa, quando você já perdeu bastante função renal. Então você fica, as mucosas pálidas... Pálidas, você tem muito mais cansaço, né? Você tem, evidentemente, uma incapacitação para as suas atividades normais. Quer dizer, o rim, além de tudo, ele também secreta um hormônio chamado eritropoetina. Quando ele começa a perder toda a sua função, ele também para de secretar esse hormônio que é um dos responsáveis pela síntese de hemácias. Daí a anemia na doença renal. Quer dizer, ela altera a produção, a fábrica de sangue do nosso corpo. Isso também. Tudo isso por causa de uma hipertensão, né, gente? Tudo começou com você não querendo tirar o sal da comida e tem essa consequência. A coloração palha que você se referiu na pele, ela significa o que, essa coloração? Olha, isso... Traduz o quê? Bom, traduz primeiro uma anemia, segundo deposição de vários elementos que deveriam estar saindo na urina que não saem mais. Sim. Então o indivíduo tem o que a gente chama também de hálito urêmico. Ele passa a ter um hálito meio, digamos assim, difícil de definir, mas é um hálito meio... Só quem já sentiu. Só quem já sentiu não esquece mais. Um hálito que lembra hálito de acetona, que a gente chama de um hálito cetônico, né? Um hálito bastante forte. A pessoa já fica, quer dizer, ela já está sendo intoxicada por tudo aquilo que deveria estar sendo excretado pelo rim e que não está. Então, é importante, peça ao seu médico para dosar ureia e creatinina quando você for procurá-lo para o seu check-up. Principalmente creatinina. Então, o inchaço pode ter várias causas. E uma coisa que a gente fala muito é, no que você citou, como um dos sintomas da falência do rim, é a questão do sujeito urinar demais, acordar muito para urinar. É muito comum as pessoas que fazem isso dizerem que é porque eu estou mais velho e o velho urina muito. Aí
pode estar mascarando, por exemplo, diabetes. Sim. Pode estar mascarando a insuficiência renal crônica. Isso. O que é que faz um indivíduo urinar mais no caso da insuficiência renal? No caso da insuficiência renal, porque eu tenho a próstata. É a próstata que pode faz ser isso. também. Quer dizer, então, tudo isso que você citou também faz a pessoa acordar mais vezes. Na questão do rim, é que o rim perde a capacidade de concentrar a urina. Quer dizer, quando o rim não concentra mais a urina, você tem tudo que você bebe, tudo que você come, tudo que se transforma em fluido no seu organismo, sai direto. Quer dizer, o rim não consegue mais reter como antes, ele não concentra mais. Sabe? Então, a urina fica mais clara, menos com aquele aspecto de urina mesmo, aquela cor típica, e você começa a urinar muito. Você está certo, a gente tem que diferenciar, porque realmente a pessoa idosa urina mais, acorda mais vezes. Mas quando você está indo 4, 5 vezes à noite, absolutamente não é isso que se espera. Então há que se ver o que é isso. Então, quer dizer, inchaço, anemia, mudança na coloração da pele. Em caso mais extremo, o hálito urêmico. Sim. E também essa questão de urinar várias vezes. Dose a creatinina. Isso. Pode ser um exame simples e pode definir a questão. Define sem dúvida. Como é que você, Wilson, voltando para cardiopatiia hipertensiva e o sintoma? Quais são os sintomas da cardiopatia hipertensiva? Primeiro sinal de consequência da hipertensão arterial. Bom, a cardiopatia hipertensiva, o que acontece? Ela não dói como um infarto. Vou dar uma explicação antes. A função do coração é uma bomba que joga sangue para o organismo. A cardiopatia hipertensiva, o coração ele vai diminuindo a capacidade dele de bomba para jogar sangue para o organismo. Então, o que acontece? A pessoa começa a cansar mais. Entendeu? Então, e no esforço você precisa de sangue. Não é no grande esforço, porque às vezes a pessoa pode falar, a pessoa um sedentário vai subir vários degraus de escada, vai subir uma ladeira, vai ficar cansado. Isso é normal. É normal porque está mal condicionado fisicamente. Agora, uma pessoa com cardiopatia hipertensiva, o coração aumentando de tamanho, a pessoa vai começar a andar na rua, vai começar a se cansar com distâncias gradativamente menores, né? E vai ter um cansaço maior, e se ela começar a desenvolver a insuficiência cardíaca propriamente dita, que é falando assim para o leigo, o ventrículo esquerdo aumentando e o ventrículo direito aumentando, a pessoa vai começar a reter mais líquido no organismo. Entendeu? Por quê? O coração ele não consegue ejetar toda a quantidade de sangue que vem através dos vasos, chegando ao ventrículo direito e ao ventrículo esquerdo, ele vai começar a acumular líquido para trás. Acumular líquido para trás, ele começa a acumular, fazer um edema, uma inchação nos membros inferiores, começa a acumular líquido no fígado, faz uma hepatomegalia, entendeu? E ele começa a reter líquido no organismo. E ao procurar o médico, essa pessoa deve procurar uma assistência médica, né? Se possível, cardiologista ou clínico. Então, no exame com as queixas, com sintomas, no exame físico, você vai constatar um fígado aumentado, edema de membros inferiores, né? Vai pedir alguns exames complementares para constatar o que você está examinando e aí vai procurar instituir uma medicação. O ecocardiograma seria o exame mais simples e que definiria essa situação? O exame mais simples é o exame físico. Sim. Boa, gostei dessa. A gente que é médico velho, né? Muito bom. Médico velho, sempre a gente pensa isso. Então, velho, parabéns. Nós somos sim, já estamos quase com 40 anos de exercício. Exame físico. Exatamente. Que nem diziam nossos mestres. Exatamente. História e exame físico. Antes de pedir um ecocardiograma, você vai examinar, vai escutar o que o paciente tem a te dizer, vai deitar o paciente, examinar, meter a mão, examinar o abdômen, ver se tem uma hepatomegalia, ver se o fígado está aumentado. Se o fígado está aumentado, se tem edema de membros inferiores, se tem turgência jugular, se o coração está batendo com a B3, tem uma série de coisas que a gente sabe como médico, né?
Então, aí dali, se você tem uma possibilidade de fazer um eletrocardiograma logo, você faz, senão você pede, você já vai ver o aumento das cavidades aumentadas, entendeu? Isso assim, para a massa, a gente sabe, 80% da população não tem plano de saúde. Isso. Entendeu? Então você. Aí dali você. E os 20 que tem estão com uma beca de perder. Com certeza. Então o que acontece? Aí você examinou, pede um eletro, você tem como fazer ali, você faz. Se não tem, pede o velho raio-x de tórax, que é baratinho, né? Raio-x de tórax, PA e perfil, né? Aí não precisa nem perfil, bota o PA logo. Aí você já vai ver o que tem. Ecocardiograma, se o paciente tiver condição, você pode pedir, vai te dar uma definição maior. Mas nós somos formados do tempo que não existia nem ecocardiograma. E a gente já diagnosticava a insuficiência cardíaca. Não precisa de ecocardiograma. Se puder fazer, melhor, vai te dar mais dados. Mas você pode tratar a insuficiência cardíaca independente de ecocardiograma. E aí, no caso, nós já definimos que o indivíduo tem ou uma insuficiência renal ou uma insuficiência cardíaca. Vamos tentar agora entrar em tratamento, mas sem essa complicação. Não chegou ainda. Você acabou de detectar, fez 3 medições, deu uma pressão acima de 14/9, e você, então, não é uma situação de estresse, não tinha exercício, o indivíduo entrou no grupo dos hipertensos. Quais são as condutas? O que um profissional tem que pensar na melhor forma de tratar um paciente dito hipertenso? Como é que vocês trabalham isso? Essa é a primeira medicação que o indivíduo vai receber. Olha, eu acho que a gente tem que ter uma questão de bom senso, né? Quer dizer, você tem como tratar o adulto jovem, a pessoa mais idosa, são diferentes os tratamentos da hipertensão. Tá? Então, isso aqui, eu acho que não cabe agora aqui a gente citar tais e tais e tais drogas. Isso. O que a gente tem que fazer, numa linha geral, é conversar sobre dieta, sobre hábitos, sobre tudo que ele pode fazer para melhorar essa questão crônica e tratável, que é a hipertensão arterial. Os grupos de drogas hoje, você tem, eu ouso dizer que não existe mais hipertensão refratária, não existe hipertensão que você não tem tratamento, que não responde a tratamento. Não existe mais. Isso existia na época que nós nos formamos há 40 anos atrás, existia hipertensão que não respondia a nada. Mas hoje em dia você tem potentes vasodilatadores, inibidores de enzima de conversão, são grupos de drogas que eu estou falando aqui. Inibidores de renina, outras drogas que agem também em sistema nervoso central, diuréticos. Então, não existe pressão que não responda a um desses medicamentos ou uma combinação desses medicamentos. A estratégia aí vai depender do histórico do paciente, da condição dele, da idade, dos efeitos colaterais que algumas dessas medicações podem ter num e não no outro. E também no bom senso do médico, conversando com o paciente, ver o que é que ele está tolerando melhor, os hábitos de vida dele. Então, o importante dizer é que, hoje em dia, com o arsenal terapêutico que se tem, não existe pressão intratável. Não existe. Então, a boa notícia é, hipertensão é um flagelo, é difícil, pode causar grandes danos, mas é tratável. E você fez uma referência aqui em off, antes do programa começar, sobre a evolução disso lá atrás e comparando com os Estados Unidos, em questão de qualidade do atendimento. Como é que você Isso vê é uma questão que a gente estava conversando aqui com o Wilson e com você, e que é uma coisa que sempre me chamou atenção. Me chama atenção algumas coisas do tipo... Quando eu me formei, há 40 anos atrás, aliás, quando nós nos formamos, né, Jorge? Nós nos formamos juntos. Ano que vem, completaremos 40 anos. Dezembro do ano que vem. Rapidíssimo. Mas é isso. Então, quando nós nos formamos, a maior causa de insuficiência renal era a hipertensão, tanto aqui como nos Estados Unidos, que era a literatura que a gente procurava, eram as revistas que a gente assinava, infelizmente, eram todas importadas para a gente se manter atualizado. O que aconteceu nesses 40 anos é o seguinte: os Estados Unidos conseguiu passar
essa questão de a insuficiência renal lá, hoje em dia, a principal causa não é a hipertensão. A hipertensão lá é muito mais controlada do que aqui. Hoje em dia, a maior causa de insuficiência renal nos Estados Unidos é diabetes. Aqui no nosso meio, continua sendo a hipertensão arterial a grande causa de perda de função renal, vindo abaixo o diabetes, que também está crescendo aqui. E que também é mal acompanhado. Também é mal acompanhado. Pois é. Então, a conclusão que a gente chega é o seguinte: quantas dessas pessoas que hoje em dia estão em diálise, que a gente estima que hoje em dia no Brasil esteja em torno de 120 mil pessoas em diálise, crescendo 8% ao ano essa população, quantas dessas pessoas, se tivessem tido um tratamento de hipertensão arterial, se você estimar que quase que metade delas perderam a função renal por hipertensão arterial, quantas dessas podiam estar hoje ainda com função renal, fora de diálise, por uma causa tratável? Essa é o que eu conversava com você, que era a tristeza. Quer dizer, como no Brasil a gente ainda tem que avançar muito na detecção da hipertensão e no tratamento da hipertensão, dessa doença, repito, tratável, para evitar consequências que levem à perda de função de um órgão nobre como o rim. Você acredita que para o indivíduo chegar a destruir o rim e precisar, então, de um apoio técnico, que é a hemodiálise, quantos anos ele conviveu com essa hipertensão mal acompanhada, ou às vezes nem detectada? Olha, isso é mais ou menos difícil de eu arriscar um palpite, mas eu diria que por hipertensão somente, pelo menos para você perder função renal, sem ter outras complicações, como cardiopatia, que o meu colega Wilson tão bem falou, pelo menos uns 10 a 15 anos de hipertensão não tratada para chegar a perder 90% da função renal, pelo menos. 10 a 15 anos. 10 a 15 anos. Mas isso a gente vê hoje em dia pessoas com 40, 45 anos entrando em diálise por hipertensão. Quer dizer, essas pessoas são hipertensas desde os 20, muitas delas sequer sabiam, jamais haviam aferido pressão, e quando chegam já perderam função renal. Quer dizer, uma vez entrando na hemodiálise não sai mais, não é isso? Uma vez entrando na hemodiálise, tendo perdido função renal por hipertensão, dificilmente tem reversão disso. O único tratamento é a diálise, que realmente avançou muito. Hoje em dia você reabilita o indivíduo. Eu tenho pacientes que, apesar de renais crônicos, fazendo diálise 3 a 4 vezes por semana, estudam e trabalham, se casam, têm filhos, melhorou muito. Ou o transplante renal, né, que também seria aí uma causa, um tratamento da insuficiência renal, que hoje em dia também melhorou bastante, tem um índice de sucesso muito grande. O Brasil tem números muito bons de transplante renal perante o mundo. Então, a gente tem grande domínio sobre essa técnica. Mas não é necessário chegar até lá. A nossa conversa aqui hoje é isso. Quer dizer, vamos evitar tudo isso. Isso. Wilson, em relação ao que acontece, a sequela, a consequência nefasta que acontece no coração, vai pela mesma linha? Quer dizer, o indivíduo até chegar à insuficiência cardíaca é porque ele não fez um bom acompanhamento? Sim, geralmente é isso que a gente observa, mas nesses 30 e tantos anos de formado, que eu tenho, 37 anos, então o que eu observo é que, quando eu me formei para cá, o número de insuficiências cardíacas ou cardiopatia hipertensivas reduziu de lá para cá na minha prática diária. Hoje em dia é mais difícil você diagnosticar tanta insuficiência cardíaca, cardiopatia hipertensiva, como você tinha naquela ocasião. E o que você atribui isso? Porque acho a Aura acabou de dizer que o uso de diálise está aumentando 8% ao ano. Ainda. O que você atribui essa queda dessa consequência cardíaca da hipertensão? Eu acho que o mal ou bem, as pessoas, apesar do que a gente estava conversando, mas eu acho que as pessoas começaram a medir um pouco mais a pressão e procuraram assistência médica. Entendeu? Agora, é claro, existem muita ainda insuficiência cardíaca diagnosticada, né? Não vou entrar aqui no tratamento da insuficiência cardíaca propriamente dita, porque
muitos vão ter que botar desfibriladores cardioimplantáveis, acho que é um outro papo, né? Isso. Mas eu acho que, no total, o número de cardiopatia hipertensiva e insuficiência cardíaca, eu acho que diminuíram, pelo menos o meu sense nisso aí. Né? Mas eu acho que, é que a gente estava falando, teria que ter uma política pública mais efetiva na prevenção, as políticas públicas de prevenção, de esclarecimento da população. Eu acho que aqui no Brasil, eu acho que é muito pouco, as autoridades deveriam se preocupar mais com a prevenção e com o esclarecimento da população, para a gente facilitar o tratamento. Né? Agora, dia 18, 19 e 20 do mês de abril, houve a primeira Conferência Nacional em Comunicação e Saúde, a convite do Conselho Nacional de Saúde. Pela primeira vez, o Conselho Nacional de Saúde em Brasília abriu as portas para que essa questão fosse discutida. E bate em cima do que vocês estão também martelando, quer dizer, a gente tem que tentar prevenção, só que a informação ela é fundamental para as pessoas, é uma das coisas que me anima a continuar nesse programa aqui, que eu agradeço à direção da Rádio Nossa Senhora de Copacabana. O tema desse encontro de comunicação de saúde em Brasília é a informação é um direito da democracia e é um direito do paciente. Ou seja, na verdade, a gente costuma cobrar a gente costuma se referir aos governos como não investindo. Mas, na verdade, eles teriam que ter um compromisso de investir, porque é um direito, é uma obrigação deles por ser um direito da comunidade. A gente tem que saber. Boa parte das pessoas não tinha a menor ideia, eu garanto que boa parte dos nossos ouvintes não tinham 10% da ideia do que nós estamos discutindo aqui. É verdade. Não é verdade? Então, às vezes, a gente já trouxemos aqui um cirurgião vascular, nós falamos sobre diabetes e amputação. Trouxemos um endocrinologista, especialista em diabetes, e o cirurgião vascular, que é a quem cabe fazer as amputações dos diabéticos. Ele disse textualmente que mais de 80% das amputações não seriam feitas se os pacientes tivessem um bom acompanhamento. Mas também, eu acho que é parte desse bom acompanhamento o indivíduo conhecer os sintomas, saber que aquilo acontece, saber as consequências de um tratamento mal feito. Claro. A Aura falou aqui textualmente, chegue no seu médico e peça para ele pedir uma creatinina. Isso. Não Isso. é desdouro nenhum para o médico, às vezes o médico está pensando em outra coisa. Lembra ele. Certeza, né? Com certeza. Pegando o gancho do que você falou, eu não tenho números exatos, mas na minha prática de 40 anos em diálise, não só hemo, mas diálise peritoneal e outros tipos de diálise, eu ouso dizer, pela quantidade de adultos jovens que eu vi chegar lá sem nunca terem sido hipertensos, eu posso arriscar aqui que de 15% a 20% dos pacientes hoje em diálise não estariam em diálise, soubessem eles anteriormente que estavam perdendo função renal por hipertensão. Hoje em dia, com o arsenal terapêutico que existe em hipertensão, você teria evitado que esses pacientes perdessem função renal. Exato. Isso é a prevenção secundária. Esse é um número expressivo. Isso é um número Exatamente. expressivíssimo. Nós estamos falando aqui, quem acaba de falar para vocês essa dica é uma colega antiga, nós estudamos juntos na faculdade, e ela tem sócia de 3 clínicas que tratam de pacientes renais. Isso. Ela é sócia da Renalcor, da Renalvida e da Angra Rim, lá em Angra dos Reis. Ou seja, é uma pessoa com experiência. E para elas, do ponto de vista financeiro, o ideal seria que ninguém tratasse da hipertensão, porque todo mundo ia frequentar a sua clínica. Deus que me perdoe. Eu ficaria muito feliz se ninguém precisasse mais de mim nesse ponto. Eu faria muitas outras coisas em medicina, com grande alegria. Né? Então, enfim, do ponto de vista da alimentação, nós já falamos aqui de algumas coisas em relação ao que causa a hipertensão, sobretudo o sal, mas também o açúcar em excesso, a obesidade. E, do ponto de vista, a gente ouve falar hoje que existem nutricionistas especializadas em tratar o paciente renal.
E nessa especialização elas aprendem que umas coisas são boas, outras não são para o paciente renal. Isso. O que é o ideal que o paciente renal deva ou não fazer ou fazer? Olha só, eu estava até aqui tentando me policiar, que eu gostaria de falar uma coisa que eu não falei aqui durante tudo que eu falei. Não estamos falando do paciente em diálise, agora eu estou falando do paciente que está perdendo função renal, que pode estar perdendo, que é hipertenso, etc. E outras doenças renais, que a gente não abordou aqui, que não seria o caso. Fundamental, estou falando para o paciente que ainda não está em diálise, é muito importante dizer isso. Líquido, beber líquido, o rim precisa de líquido, preferencialmente água, mas qualquer outro líquido exerce um fator protetor ao rim. O rim funciona melhor, excreta melhor, filtra melhor, se você estiver bem hidratado. Então, isso deixa eu te interromper. Isso seria uma dica, inclusive, para quem não tem problema renal. Para todo mundo. Todo mundo tinha todos que beber. nós, beber mais líquido. O que você acha que seria a quantidade ideal de líquido? Olha, eu costumo dizer o seguinte, porque aí vai depender de em que clima você está, quanto você suou, Isso. etc. Né? Eu costumo dizer assim, olha, beba o suficiente para você produzir de 1,5 a 2 litros de urina por dia. Então, você que vai saber quanto você precisa beber para produzir isso. Não precisa medir sua urina. Você vai ter mais ou menos uma noção, que a cada vez que você vai urinar, um adulto, vai urinar de 300 a 400 ml. Então, se você urinar 5 vezes, você já está dentro do que se espera. Então, você tem que beber o líquido suficiente para você produzir isso de urina. Eu não gosto de dizer, beba 1 litro, beba 1,5 litro. Depende do tamanho da pessoa, de quanto ela sua, qual atividade que ela faz. Onde ela mora. Onde ela mora, etc. Está no verão, está no inverno? Exatamente. Então, e o que mais que você sugeriria? Olha, em comidas... já está provado que proteína demais, uma dieta hiperproteica, é lesiva ao rim, porque força esse rim, força a filtração desse rim, com a proteína, no final das contas, o que você degrada e que no final vai ser o que a gente chama de escórias nitrogenadas, que é o que sai na sua urina, basicamente tem origem em proteínas. Então, quem come carne demais, e outras fontes de proteínas demais, e se essa pessoa, além de comer carne demais, proteína demais, beber pouco líquido, usar muito sal, pronto. E esse rim está sendo submetido a um regime horrível. Ele está sendo, assim, forçado ao máximo. Então, isso é lesivo. Isso também se aplica a quem não tem problema renal? A quem não se deve comer proteína demais. Não se deve, já está provado isso, né? E você tem uma quantidade ótima de proteína a ingerir, você tem que comer muita fibra, muito legume, muitas frutas, grãos, algumas oleaginosas, e é isso. É isso que se preconiza hoje em dia, que é um consenso. Então, né? basicamente, é reduzir a quantidade de proteína, peixe, frango, tudo. Tem alguma carne animal que seja mais benéfica? As carnes brancas são menos lesivas, mas não é para dizer que não se come mais carne vermelha. Não pode comer uma com picanha. modalidade. Pode, desde que não pode ser todo dia. Né? O cardiologista ficou me olhando aqui. Não sei pode ser todo dia, não é, Wilson? Com certeza, de preferência, preferentemente peixe, né? Principalmente de carne escura, que tem ácidos ômega 3, 6 e 9. Você, o Geraldo, que adora caminhar e toma bastante líquido, praticamente não come carne, fez uma pergunta sobre a questão do colesterol, das artérias. Entupimento de artéria. Entupimento de artéria. Ele fez uma pergunta para você em off aqui e você deu uma resposta para ele. Enfim, a hipertensão leva a entupimento da artéria também? O que vai causar um infarto posteriormente? Não? O que a gente sabe é mais por o que acontece. As artérias, vamos falar das coronárias, né? As coronárias, elas têm 3 camadas, né? Tem a íntima, média e adventícia. Então, entre a íntima e a média, você tem pequenas arteríolas, assim, mínimas, como se fossem capilares, são os vasavasoros.
Tá? Então, o que acontece que a gente observa? É que as pessoas, tem umas que têm uma propensão maior, tem história familiar para infarto, outras fumam, outras comem muita gordura de origem animal, isso tem uma quantidade maior do colesterol ruim, que é o LDL, e essas gorduras, elas têm uma possibilidade maior de estarem em quantidade alta na corrente sanguínea e, ao passarem pelos vasos vasórios, elas vão se depositando ali entre a íntima e a média. E aí ela vai, ao longo do tempo, dos anos, ela vai contribuindo para formar umas placas de colesterol, assim dizendo, por ali. E ali, ao explodir a camada íntima, esse material ele vai para a corrente sanguínea, da arterial, vai formar, aí vem o processo do infarto, propriamente dito, que é a extrusão desse material, passando as plaquetas, vai fazer um coágulo, entendeu? E aí vai dar início ao processo de infarto. Então, a hipertensão arterial, ela pode, estando a pessoa com a pressão alta, isso vai, claro, também contribuir para acelerar o processo de envelhecimento arterial, né? E o processo arterial difuso de todo o organismo. Então, o que a gente procura hoje em dia, através de uma boa alimentação, da atividade física, aeróbica, né, de você moderar o estresse, é você reduzir, alentecer o processo de envelhecimento do organismo. Porque tem coisas que vêm naturalmente com o envelhecimento, assim como uma artrose, uma catarata, o cabelo mais branco, entendeu? Você também pode ir entupindo as artérias do seu organismo. Então, o que a gente tem que fazer é dificultar a retina também. Exatamente, além também na retina também. Então, a gente tem que tomar todas essas medidas preventivas. O importante é você desacelerar o processo de envelhecimento. Então, a ideia é que a hipertensão seja vista como uma doença, porque ela é uma doença, está classificada no Código Internacional de Doenças, mas entender a hipertensão meio como a gente entende o tabagismo, que também é uma doença, mas que ele é, na verdade, um gatilho. Né? O tabagismo é um gatilho para mais ou menos 60 doenças, uns 20 cânceres, e a hipertensão é um gatilho também para uma série de doenças. Né? Hoje a Organização Mundial de Saúde diz que o problema principal sanitário do planeta hoje é a chamada doença crônica não transmissível, que a gente conseguiu resolver em parte a questão das doenças infecciosas, e mais de 70% das pessoas no mundo hoje não estão morrendo por infecção, como era antigamente. Morria de uma série de infecções, inclusive a tuberculose, que ainda mata muito, ainda é a sexta causa de morte, mas no Brasil, no mundo. No Brasil morre pouco, morrem quase 5 mil pessoas, que é pouco, não para uma doença tratável, mas tem países na África que morrem milhões de pessoas ainda, milhares de pessoas, 100 mil pessoas, 50 mil pessoas, que não têm acesso, inclusive não têm acesso à medicação. Mas dentre as doenças crônicas, o papel que hoje as chamadas DCNT, doenças crônicas não transmissíveis, a hipertensão dos carros-chefes, junto com câncer, e porque ela tem consequências. Só nós aqui falamos de 4 importantes na insuficiência cardíaca, AVC, derrame cerebral, rompimento de artéria, de aorta, por exemplo, e a insuficiência renal. Né? Se você juntar que nós estamos perdendo o controle dos diabéticos, que também o diabetes, além de ser uma doença, também é um gatilho para uma série de doenças. E essa associação, vocês têm notado na prática, é comum, associação hipertenso, sujeito é hipertenso e diabético? Com certeza. Com certeza. Muito comum, muito comum. Nas suas clínicas, na sua experiência como nefro, essa associação no Brasil de diabetes e insuficiência renal, de precisar de diálise, você diz que é maior entre os hipertensos, mas e entre os diabéticos? Também vem crescendo muito, sem dúvida, muito. Eu diria que são 2 problemas assim que têm que ser atacados com toda energia, porque vem crescendo os 2 de uma maneira muito preocupante, muito preocupante. E isso requer mudanças, porque essas mudanças que a gente falou,
A gente sabe que não são mudanças fáceis, né? Mudanças de comportamento, que você tem que mudar a sua alimentação, você tem que passar a fazer uma atividade física. O ideal é que estivesse já sendo trazido da infância para cá, Com né? certeza. E é o que o Wilson falou, está sendo o contrário. A infância, hoje em dia, ninguém estimula a criança a brincar, a sair. Ao contrário, a criança está sentada, jogando videogame. Eu acho que os pais não querem ter trabalho com as crianças. É. Entendeu? Uma coisa é você botar no mundo, outra coisa é você educar. Você Entendeu? sabe que eu acho que muitos pais, acho que eu sei porque eu sou pai também. Entendeu? Então, o que acontece? O que a gente vê são as pessoas, elas estão passando para as escolas a obrigação delas de pai e de mãe. Verdade. Então, é muito fácil você ter filho, botar no mundo e jogar para a avó, jogar para lá, para cá, entendeu? Mas você tem que ter tempo, porque educar, você tem que ter trabalho. Você botou a criança no mundo, você sabe que você vai ter uns 25 anos, você vai ter que se ocupar com ela. Entendeu? Mas só que os pais não querem se ocupar, até voltando aqui na nossa atividade física. E outra coisa, se o pai e a mãe não fazem atividade física, como é que você vai cobrar do filho? Exatamente. Entendeu? Entendeu? Se o pai e a mãe comem errado, vai no supermercado ver o que tem no carrinho do pai e da mãe. Um monte de besteira. Como é que você vai querer que o filho seja magrinho e tenha atividade física? Não dá, cara. Verdade. Não dá. Entendeu? O exemplo vem do pai e da mãe. O pai e a mãe tem que dar o exemplo. Senão, como é que você vai cobrar do filho? Não dá. Corroborando com o que você está dizendo, um amigo meu que entende de comunicação de TV, diz que dentro da TV fechada, tirando os canais abertos, o canal que é mais vendido é o Cartoon Network. Sim. E segundo ele, é porque as mães botam as crianças para ver desenho enquanto elas estão fazendo outras atividades. É verdade. Não quer ter É trabalho. verdade. Isso que ele tocou é uma verdade. Quer ter trabalho. Educar não é função da escola, não é função do vizinho, nem dos avós, é dos pais. Não. Né? Agora, Educar também não tem tem que ter um filho, limite, também a gente tem discutido um pouco a questão da alimentação saudável, que é o seguinte, nós no tabagismo, o nosso movimento conseguiu já há quase 20 anos impedir a publicidade de tabaco em qualquer forma de mídia no país. Isso foi um esforço grande, a gente teve que Muito enfrentar, grande, inclusive, né? Foi uma setores guerra. do governo. Isso. Agora, quando você pensa na alimentação saudável, o que você tem de propaganda incitando você a consumir algo que supostamente não é saudável é muito grande e não tem limite. Eu me lembro que um programa, não foi, Geraldo, que a gente fez aqui sobre alimentação saudável, a gente desceu e tinha um desses cartazes, esses painéis de calçada, Sei. que ficam trocando os anúncios. Sei. Era um anúncio de um sanduíche de 10 metros de altura, dizendo que você tem que ser corajoso para comer esse sanduíche. Pois é. E aquilo ali a criança está passando ali. Quer dizer, o papel dos pais, sem dúvida nenhuma, é fundamental, mas a gente tem que pôr um limite. A gente está vendo, por exemplo, um jogo de futebol às 4 horas da tarde, no intervalo tem anúncio de cerveja. O nosso endocrinologista Isidoro Flumingan, que vem aqui de vez em quando, e viria até hoje, falar sobre obesidade e hipertensão, ele tem dito que a cerveja daqui a pouco vai se equiparar ao cigarro em termos de identificação do mal que faz. Né? E essa garotada hoje está bebendo bastante, né? Que é bastante caloria, interfere para paciente insuficiente renal, o álcool sim. tem que ser moderado. Bem moderado. Bem moderado. O álcool tem que ser bem moderado para todo mundo, né? Sem dúvida. Como é que o álcool interfere nessa questão? Olha, você tem que pensar o seguinte, mais uma vez, lesão circulatória, lesão em vasos. No final, tudo acaba aí. Quer dizer, se você imaginar que o rim é um grande novelo de arteríolas, de vasos, tudo que lesa vaso, lesa o rim. Porque existe um folclore que uma dose de uísque é bom para a pressão. Eu já ouvi até para o coração. Pelo efeito vasodilatador. É do né? tempo do ronca. Do tempo de quem, Will? Do ronca. Do ronca. Você já deve ter ouvido isso. Não, dizia-se isso, né? Para vasodilatação. Na década de 70, de 80. Desculpa para muita gente se afundar no uísque. Hoje em dia tem a apologia do vinho, né? Dos polifenóis e tal. Eu acho que com moderação deve ser bom, sabe? Agora também não é usar isso para abusar. Gente, moderação, gente. Então eu queria que vocês, Aura e Wilson, primeiro agradecer a presença de vocês. Infelizmente,
Nosso tempo está chegando no final, temos que concluir o programa e eu gostaria que vocês encerrassem o programa, cada um com um pouquinho mais de 1 minuto, dando um recado aí que vocês quiserem, que o coração de vocês quiser passar para os ouvintes. Antes da despedida, agradecer aqui o acompanhamento da Naira Pereira, que está acompanhando o nosso programa e achando que o programa está sendo de grande utilidade. Obrigado, Naira. Então vamos lá, gente. Vamos, Aura. Olha, como recado final, primeiro eu queria agradecer muito ao Dr. Jorge Alexandre. Eu acho fundamental isso que a gente acabou de discutir aqui. Gostei muito de conversar com o meu colega Wilson, que lembrou a necessidade do exame físico no paciente. Quer dizer, hoje em dia, eu mesma, quando vou ao médico, eu não digo que eu sou médica. E fico absolutamente indignada quando, antes de me perguntar qualquer coisa, ele já começa a pedir exame sem sequer tocar em mim. Então, isso é errado. Então, eu gostaria de falar aqui que, para você prevenir a hipertensão, vá ao médico, verifique sua pressão, converse com ele, modifique seus hábitos, modifique sua dieta, faça exercício, beba líquido, coma pouco sal, coma produtos não industrializados e você vai ganhar muito em qualidade de vida. E dose é creatinina. Dose é creatinina. Pelo menos uma vez por ano. E faça isso para a sua família também, para os seus filhos. Telefone de contato, quer deixar algum? E-mail? Olha, não, eu prefiro deixar, quer dizer, e-mail eu posso deixar. Diga. É Aura, A-U-R-A, Maria Rocha. Aura Maria Rocha. @hotmail.com. hotmail.com. Muito obrigado, Wilson. Obrigada. Suas palavras de despedida não são finais, porque você vai voltar aqui, se Deus quiser, em outros programas. Queria agradecer aí o convite, Alexandre, A gente por que agradece vocês. Essa oportunidade aí de esse bate-papo com você, com a Aura, da gente conversar e dar uma noção para os pacientes, né, para as pessoas leigas e tudo mais, sobre a importância dos hábitos saudáveis de vida, de periodicamente estar medindo a pressão, e alimentação e tudo isso que a gente conversou, porque, como você falou anteriormente, é importante as pessoas terem essa noção e para procurarem se tratar melhor, acompanhar melhor e prevenir uma série de complicações, e isso vai repercutir na qualidade de vida e uma maior duração da vida das pessoas. Qual é o teu contato que você quer deixar aqui com a gente? Vai deixar o meu e-mail, Wilson J. Manso. Wilson J de José. Isso. Wilson J. Manso. @gmail.com. Manso com S, que eu tenho uma amiga que é Manso com C cedilha. Com S. @gmail.com. Gmail. E vocês dois são daqueles que respondem e-mail quando as pessoas mandam ou não? Porque tem pessoas que não dão e-mail, mas não respondem. Eu respondo. Não, Geraldo, aquele abraço, Geraldo. Obrigada. Mais uma vez você foi aí batuta. Geraldo, nosso operador de som, é também professor de violão. Grande abraço para todos, até o nosso próximo programa. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 364